Tudo bem? Turma, nas nossas aulas nós estamos em tabela periódica, ok? Na aula passada nós vimos quem criou a tabela periódica, que foi um russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev. E nós vimos também como foi construída a tabela periódica. Em ordem crescente de número atômico, então o hidrogênio leva o 1, o hélio 2, o lítio 3, o berilo 4 e assim por diante. Vai crescendo o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Onde é que ficam os elétrons? Ficam nas camadas eletrônicas, girando em torno do núcleo do átomo. Ok? O que é o número atômico? É a carteira de identidade de cada átomo. Só o sódio vai ser 11, só o magnésio vai ser 12, só o cálcio vai ser 20, só o bromo vai ser 35, ninguém mais. Só o cloro vai ser 17, ok? Essa é a carteira de identidade do átomo. Muito bem. Pessoal, em tabela periódica, o segundo fator que ele conseguiu construir a tabela foi em função desses aqui que nós vimos. Ó. Os gases nobres, por possuírem 8 elétrons na última camada, ok? Então nós vamos ter duas contagens na tabela periódica. Vocês vão observar que vão ter duas numerações. Uma que vai 1, 2, e lá vai o 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8, ok? Ou vai ter 1, 2, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A e 18A. O porquê disso? Esses do meio da tabela periódica aqui, chamado elementos de transição externa, eles vão ficar com a nomenclatura B. Os das pontas vão ficar com a nomenclatura A, certo? Muito bem. Então aqui no meio, ó, nós temos 10 quadradinhos. Nós podemos contar a tabela periódica de duas maneiras. De 1 a 18, que seriam pegando esses 10 aqui do meio, ó, 1, 2, com 10 dá 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou nós pulamos esses do meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, repetindo, nós temos duas contagens, por isso que pode aparecer aqui 13A, 14A, 15A, 16A, 17A e 18A, ou 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ou 8A. Por que disso? Porque ou a gente começa a contar daqui para lá até 18 pegando esses 10 aqui do meio, ou nós pulamos esses 10 aqui do meio e contamos até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá certo? Mais adiante nós vamos entender o porquê disso. Mas é impressionante a criatividade dessas duas contagens, o que nos permite isso. Tá certo, pessoal? Muito bem, então sabendo que nós temos essas duas contagens, nós também temos aqui do lado, ó, uma numeração que vai de 1 a 7. O que é esta numeração? São os períodos. Então, as famílias sempre vão ser na vertical. Ó. Família sempre vai ser na vertical, na tabela periódica, certo? Período sempre vai ser na horizontal. Então, aqui vai ser o período 1, que pega o hidrogênio e o hélio. Aqui o período 2, que pega o lítio, o berilo, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Aqui o período 3 do sódio até o argônio, o período 4 do potássio até o criptônio e assim por diante. Ó. O quinto rubídio, o sexto césio, o sétimo frâncio. Aqui embaixo vai repetir o 6 e o 7, porque não esqueçam que essas duas famílias, do lantanídeo e actinídeo, elas estão dentro da tabela periódica, que foi outra criatividade que o Mendeleev teve impressionante. Ok? Então, nós precisamos saber o nome dessas famílias e nós precisamos entender o que são esses períodos. Esses 7 períodos nada mais são do que as 7 camadas que nós possuímos. Ó. Camada K é o período 1, L, 2, M, o 3, o N, o 4, o O, o 5, o P, o 6 e o Q, o 7. Quantos elétrons cabem? Na K2, na L8, na M18, na N32, na O32, na P18 e na Q8 elétrons, ok?
Então os períodos nada mais são do que as camadas que nós temos em volta do núcleo do átomo. Então família na vertical, período na horizontal, certo? Então eu coloquei esse esqueminha aqui na forma de cruz, família e período, nós lembrarmos da cruz, mas não podemos esquecer que família também pode ser chamada por grupo. Então grupo 1A é a família 1A, grupo 2A é a família 2A, grupo 3A ou 13A é a família 3A, grupo 4A ou 14A é a família 4A e assim por diante, ok? Muito bem. Então, pessoal, nome das famílias, precisamos gravar. Família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terroso. 1A, metal alcalino, 2A, metal alcalino terroso. Esses do meio da tabela são chamados elementos de transição externa. E olha que curiosidade, porque eles estão dentro da tabela. E esses que estão fora são chamados elementos de transição interna. É o contrário, ok? Esses que estão fora, interna, e esses que estão dentro, elementos de transição externa. Muito bem. Então, metal alcalino terroso, elemento de transição externa, família do boro, bem como a letra que começa aqui, o elemento boro, família do carbono, que é o C, família do nitrogênio, que é o N, e aqui eles complicaram um pouquinho, pessoal, nós temos que ter muita atenção, porque cai muito em Enem e vestibulares. Não chamaram por família do oxigênio e não chamaram por família do flúor, como vinham chamando aqui, ó, pelas iniciais, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, e sim família dos calcogênios. A família do oxigênio se chama família dos calcogênios. E do flúor, halogênio. Não posso chamar a família do flúor e nem chamar a família do oxigênio. Eu tenho que chamar a família dos calcogênios, a 6A, e halogênios, a 7A. Ok? E aqui nós temos os gases nobres e o hidrogênio. Então a tabela periódica, pessoal, eu preciso saber o nome dessas famílias e a relação que ela possui com os períodos, tá ok? Então, repetindo, família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos, elementos de transição externa, elementos de transição interna, que é o lantanídeo e actinídeo, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, atenção aqui, família do calcogênio e família do halogênio. Aqui eu tenho os gases nobres e o hidrogênio. O hidrogênio é um só, mas é uma divisão da tabela periódica. E nós vamos entender na próxima aula por que o hidrogênio não faz parte de família nenhuma. Ele ficou sem família na tabela periódica, tá certo? É uma divisão da tabela periódica? É uma divisão da tabela periódica, apesar de ser um elemento só, tá certo? Pessoal, gravando o nome das famílias e sabendo os 7 períodos que nós temos, que é sempre na horizontal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Um abraço.